Então, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula da OBMAP. O tema é geometria. Estão vendo a tela aí? Sim. Tranquilo, né? Na última aula, nós fizemos exercícios sobre o tema paralelismo, onde a gente conseguiu provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Conseguimos provar outros teoremas, mas hoje o tema é sobre perpendicularidade, que tem um objetivo muito peculiar, muito importante, assim, muito específico o objetivo. Antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês assim, no mundo real, tá? Você tem dois objetos, aqui, um aqui e outro aqui. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a distância entre o objeto A e o objeto B? Qual é a distância entre A e B? É o espaço que tem entre eles. Mas entre eles há vários espaços aqui, por exemplo. Eu poderia dizer que a distância entre A e B seria esse arco aqui vermelho. A distância. O espaço entre eles é numa linha reta. A dois, Davi. Tem a que liga do ponto A ao P, do P ao B e de A direto a B. Então, poderia ser que nem a Yasmin falou assim, e poderia ser que nem você falou, um terceiro ponto, sei lá. É isso? Não sei se eu entendi certo. E aí poderia ser esse aqui. Não sei. Então, mas o que eu quero que vocês reflitam é que a gente já nasceu com essa ideia de distância na nossa cabeça. A todo momento a gente está falando a distância de um objeto para o outro, aí, enfim, para atravessar uma rua, para brincar com um cachorro, para jogar uma bola, não sei. E o conceito mesmo de distância, e a gente não aprende, né? Assim, a gente sabe na intuição, né? Mas o que seria o conceito, uma definição de distância? O que seria distância, né? Eu quero saber o que é uma distância. Qual a definição de distância entre dois objetos, por exemplo? E aí, o que vocês teriam para dizer sobre distância? Um conceito, uma maneira de definir. Então é bem complicado, na verdade, né? E aí você pensar o seguinte, que a gente precisa determinar alguma definição para a distância, e essa definição ela não pode ser subjetiva. Ela não pode ser subjetiva. Porque ela tem que ser escrita na linguagem matemática, ela tem que ser objetiva. Porque a gente vai usar isso matematicamente, né? Então, a ideia de distância ela foi evoluindo com muitos anos, tal, muitas definições, aí até chegar, por exemplo, na teoria da relatividade de Albert Einstein, que distância é uma ideia relativa, né? Na verdade, essa ideia de linha reta, ela pode ser furada. Ela pode ser furada quando se trata da relatividade de Albert Einstein. Mas eu não vou falar aqui detalhes ainda, porque a gente tem que primeiro chegar no conceito mais trivial, mais básico de distância, que é tentar fazer isso matematicamente. E aí vem a ideia de perpendicularidade. Então, todos os conceitos que eu vou introduzir hoje, a aula vai ser mais conceitual do que prática, mas tem exercício também, que a gente vai comentar no final. Mas a ideia é chegar mais próximo possível de uma definição matemática de distância, né? E porque tudo que for para frente vai precisar de distância. Por exemplo, você vai estudar no ensino médio e até no nono ano, você vai estudar física. Tem distância lá, né? Você vai estudar geometria analítica no ensino médio. Tem distância. Só distância, na verdade.
Então, o conceito de distância ele tem que ficar bem enraizado aí na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou falar de vários conceitos, vai ser uma aula bem teórica mesmo. Espero que vocês guardem esses conceitos com o objetivo de chegar na distância. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre perpendicularidade. Então, o que é um ângulo reto? A definição de ângulo reto é quando entre duas retas, então, você tem duas retas assim, que se cruzam. É quando ela forma os quatro ângulos congruentes, ou seja, iguais entre si. Se uma volta completa é 360 graus, e o cruzamento de duas retas formam quatro ângulos, 1, 2, 3, 4. Então, cada ângulo desse aqui é 90 graus. Então, veja, ângulo reto não é um ângulo de 90 graus. Não. O ângulo ser 90 graus é uma consequência da definição, e não a definição em si. Vocês estão entendendo a diferença? Sim, Davi. Ó, eu estou falando sobre definição e sobre consequência. Muita gente fala assim, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Não. A consequência é que ele vai ser 90 graus, mas a definição é que um ângulo reto é quando você cruza duas retas e forma entre essas duas retas quatro ângulos iguais entre si. Tá? E aí, consequentemente, vai ser 90 graus. Isso é a definição de ângulo reto. Beleza? E aí a gente tem a definição de retas oblíquas. Retas oblíquas são duas retas concorrentes também, que não são perpendiculares. Ah, tá. Quando as retas formam ângulos retos, a gente diz que as retas são perpendiculares. Então, perpendicular é sempre que forma ângulos retos. E aí, em matemática, a gente tem muito disso. A gente faz a definição de algo e a negação desse algo vai ser uma outra definição. Então, o que é retas oblíquas? São aquelas que não são retas perpendiculares. Basicamente é isso, é o que ele fala aqui. Tá? Retas oblíquas são retas que não são perpendiculares. É mais ou menos, por exemplo, quando a gente fala... vou dar uma viajada aqui um pouquinho. Mas, por exemplo, quando a gente vai definir conjunto finito e conjunto infinito. Então, para conjunto finito, a gente faz toda uma definição bonita. Aí, quando a gente vai falar o que é um conjunto infinito, é aquele que não é finito. E acabou. Então, a gente precisa deixar bem claro essas definições. A gente usa muito isso na matemática. Então, retas oblíquas são aquelas que não são perpendiculares. Então, veja que aqui não formou ângulos iguais. Aí, veja, que aí já fura aquela coisa de 90 graus. Porque, por exemplo, para eu provar aqui, eu tinha que falar de grau, mas não tem grau aqui. Então, ó, esse ângulo, ele é igual a esse, que é oposto pelo vértice. Mas esse ângulo é diferente desse. Então, por isso que é importante a gente ter a precisão na definição. O que eu estou falando aqui é que a definição de retas perpendiculares é que forma os quatro ângulos iguais. E aqui os quatro ângulos não são iguais. Então, não são retas perpendiculares, são oblíquas. Aí você pode questionar e dizer assim, ah, professor, mas aí é a mesma coisa, porque dá para ver que não é 90. Sim, meu caro, mas não está provado que não é 90. Não tem nenhuma medida aqui, eu não estou usando o transferidor. Então, a gente tem que ser preciso na definição. Tá? Porque se eu coloco que a definição fosse ângulo de 90 graus, eu tinha que provar que esse ângulo verde aqui, ele não é 90 graus. Ah, mas dá para ver pelo desenho. Mas isso não é provar. Dá para ver, não é provar. E aqui a gente prova fácil, porque a gente prova que os ângulos são diferentes. Então, são detalhes que fazem a diferença, tá? Tá, e aí, já que a gente sabe o que é retas perpendiculares, eu vou vir com uma série de teoremas aqui que eu não me preocupei em provar eles. Até conheço as demonstrações, mas são mais profundas. E aí não vai ter tanto ganho. Aí eu deixei um teorema mais como exercício hoje, mas eu quero discutir essas ideias sobre perpendicularidade. A primeira é a seguinte. Num plano, então plano é uma folha de papel. Tá? Então, num plano, imagina que essa folha aqui que eu estou usando é um plano. Por um ponto dado de uma reta, então você tem uma reta,
vou chamar essa reta R aqui, e você tem um ponto que pertence à reta, por um ponto dado à reta. Passa uma única reta perpendicular a essa reta. Então está dizendo assim, que passa uma única reta, vou chamar de reta S, que vai ser perpendicular à reta R por esse ponto P. Então, olha o pleonasmo aqui em português. Passa uma única. Então, se fosse em português, você ia dizer, nossa, o cara escreveu errado. É pleonasmo. Mas na matemática, isso aqui faz muita diferença. Uma única. Tá? Quando eu falo... Se não tiver única e ficar só uma. Isso, boa pergunta. Se não tivesse única, passa uma reta perpendicular. Então ele está dizendo que ele garante o quê? Ele está garantindo a existência. Então ele está garantindo que existe uma reta perpendicular a R. Agora, eu quero garantir duas coisas. Eu quero garantir a existência e a unicidade. Ou seja, poderia passar duas, por exemplo. Então, num plano, por um ponto dado, passa uma reta perpendicular. Ele está dizendo que passa uma. Ele está garantindo que existe uma, mas poderia passar duas, poderia passar três. Ele só está excluindo aqui o caso de que não passa nenhuma. Quando ele fala uma, ele está garantindo que existe. Agora, quando ele coloca uma única, é porque não tem como ser duas, nem três. É uma e única. Aí ele está garantindo a unicidade. A palavra unicidade está falando de única. Entenderam a diferença? Sim. Sim. Aí ele escreveu isso aqui em outra maneira, tá? Usando a linguagem que eu fiz aqui do lado, aqui, que é uma linguagem mais interessante aqui, ó. Que ele escreveu assim, é o mesmo teorema, tá? Num plano, por um ponto P de uma reta R, então P pertence a R, existe uma única reta S perpendicular a R. É a mesma coisa, só que está usando a linguagem já com os pontos. É um teorema, tem até no meu trabalho de mestrado, a demonstração desse teorema. E vamos dizer assim, que ele é um pouco bem profundo, sabe? Você entender a demonstração dele. Por isso que eu não vou colocar aqui. Só que ele é muito importante, porque ele garante que por uma reta e um ponto dentro dela, vai existir uma perpendicular e ela é única, tá? Então, não é muito difícil cair isso em Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Eu realmente confesso a vocês que eu nunca vi. Mas em Olimpíadas de Matemática só, sem ser das escolas públicas, a OBM, isso cai direto. Tá? Então, a gente está falando de uma coisa mais profunda aqui. Talvez a gente não use essas ideias, mas eu queria compartilhar com vocês esse tipo de raciocínio. Professor, tem como passar duas perpendiculares numa reta? Tem. Só que aí não é a geometria euclidiana que a gente está estudando. Aí seria uma outra geometria. Por isso que eu falo que esses detalhes é interessante quando, sei lá, às vezes você vai seguir uma carreira de matemático, no futuro aí você vai dizer, pô, o professor falou que era única. Mas aí, dependendo de outra geometria que você está usando, pode ser que tenha duas, ou infinitas. Outro teoremazinho aqui, que é agora a volta aqui. Por um ponto dado, fora de uma reta, agora é fora de uma reta. Então eu tenho uma reta, e eu tenho um ponto fora dela, ponto P. Então, por um ponto dado, fora de uma reta dada, existe uma e somente uma perpendicular à reta dada. Ele está dizendo que só vai passar uma perpendicular que passa pela reta e por P. Beleza? Não existe duas. A gente viu uma coisa parecida como esse, só que não é um teorema. A gente viu um axioma. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram? O axioma das paralelas? Dada uma reta R e um ponto P fora dela, existe uma única paralela que passa por P e é paralela a R. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é o axioma das paralelas. Correto? Vocês lembram, pessoal? Isso aqui
Isso aqui não é um teorema, a gente não consegue provar, a gente aceita ou não aceita. Se a gente não aceitar, a gente está numa outra geometria que não é a geometria euclidiana. Quando a gente aceita isso, o que a gente tem como consequência? Por exemplo, isso que a gente está acabando de falar. Esse teoremazinho aqui, que eu não vou demonstrar também, é uma consequência direta do axioma das perpendiculares, das paralelas. Tá? Então aqui está dizendo que por um ponto P fora da reta R vai existir uma única perpendicular também. E isso aqui é fundamental, fundamental para se falar de distância. Tá? Quando a gente for falar de distância, isso aqui vai ser fundamental, a gente entender esse conceito aqui. Já já eu vou voltar nele. Para a gente entender o que seria distância, tá? Mas, intuitivamente, essa segunda parte vai ser fundamental. Tá, agora vamos fazer algumas definições mais tranquilas aqui. Por exemplo, a altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular. A gente já viu o que é perpendicular, que forma ali 90 graus. A reta suporte a um lado de um triângulo. Então, a gente costuma chamar, pessoal, de altura relativa, inclusive. Altura relativa. Por que relativa? Porque vai depender do quê? Da reta suporte. Reta suporte é o que a gente chama de base. Vai depender da base que você está pensando no triângulo. Então, por exemplo, nesse primeiro triângulo aqui, ó, certo? A reta suporte é essa reta aqui, ó, BC. A nossa base. Então, o que seria a altura relativa ao triângulo? É você pegar o vértice, o ponto que está fora da reta suporte, que é o único ponto, e traçar uma perpendicular a ela. A gente sabe que é única pelo teorema anterior, então isso é o que a gente chama de altura do triângulo. E aí a gente tem 3 casos a considerar. É um caso do triângulo acutângulo, a altura ela vai ser interna ao triângulo. Se o triângulo for retângulo e um dos catetos forem a base, a altura vai ser o próprio lado do triângulo, outro cateto, como está demonstrado nessa figura do meio. E se o triângulo é obtusângulo, ou seja, tiver um ângulo obtuso aqui, e a base estiver encostada aqui, BC, por exemplo, a altura, como você pode ver, você tem que prolongar o lado do triângulo da base, e a altura vai ser a reta perpendicular, essa aqui, ó, que sai do vértice e que encosta esse prolongamento aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim, sim. Tranquilo. Esse terceiro caso confunde muito. Esse terceiro caso aqui confunde muito a vida dos alunos. Confunde muito, porque os professores em sala de aula, eles costumam focar só nesse primeiro caso aqui. E aí o aluno coloca na cabeça que a altura de um triângulo tem que estar dentro do triângulo. Só que, olha só, esse terceiro caso aqui, por exemplo, se cair no Enem, e é uma questãozinha muito fácil, muito tranquila de cair, muitos alunos vão errar, porque eles vão tentar procurar uma altura dentro do triângulo. Então, lembre-se, quando o triângulo é obtusângulo, a base, você prolonga a base, e aí você projeta aqui o vértice aqui de cima, até lá embaixo, na reta perpendicular. Beleza? Agora, se eu pego esse mesmo triângulo e eu giro ele, tá? Se eu giro ele aqui, eu não sei se tem como fazer isso, mas se eu levanto ele, por exemplo, se eu boto o A aqui, o B aqui, e eu não sei como é que... Aí vai ficar uma coisa assim, sei lá, uma coisa assim. Por aí, não sei bem. Aí, pessoal, a altura relativa vai mudar. A altura relativa agora seria essa aqui. Tá? Então, se eu pego esse triângulo aqui e eu levanto ele, a altura relativa vai ser a base agora AB. Então, todo triângulo tem no mínimo 3 alturas aí a ser considerada, tá? Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Beleza. Todo triângulo, no mínimo, 3 alturas a ser consideradas, tá? Então, ó, por exemplo,
se eu pegar aqui esse triângulo aqui primeiro, ele tem essa altura, ele teria essa altura aqui também, e teria essa altura aqui também. Não está perfeito aqui no desenho. O último triângulo, ele teria essa altura, aí ele teria essa altura interna, se a base fosse AC, ele teria essa altura aqui externa. Tá? Então ele teria 3 alturas também. Sucesso? Questão de altura de um triângulo. De boa. Último detalhe. O segmento, toda vez que falar assim, fulano de tal é a altura do triângulo, se ele falar segmento tal é a altura do triângulo, uma coisa que você pode ter certeza é que o ângulo que está formando entre a base relativa e o segmento que a gente chama de altura tem que ser 90 graus. E essa é a grande sacada que a gente vai usar nos exercícios. Então, tenta lembrar disso. Que toda vez que falar que uma coisa é altura, a altura está sempre ligada a segmento de reta perpendicular. Não existe altura que não seja perpendicular. Por quê? Porque é uma definição. A gente não muda. A mediatriz. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. Então, olha só. Só para vocês entenderem, porque mais para frente a gente vai falar de mediatriz de um triângulo. Tá? A gente já sabe o que é mediana. A gente vai falar de mediatriz. Vocês lembram o que é mediana? É o ponto que fica no meio. No meio, só que mediana de um triângulo. Porque o triângulo ele vai ter mediana, ele vai ter mediatriz também. Ele vai ter bissetriz, como a gente já falou em outras aulas. Mas vamos falar primeiro só de mediatriz. Mediatriz é o seguinte, eu tenho um segmento aqui, AB. Aí eu vou pensar o seguinte, onde que é o ponto médio desse triângulo? O ponto médio dele é o ponto que divide ele ao meio, seria AM igual a MB. Eu já dei essa aula também. Então, o que vai ser mediatriz? Mediatriz é o lugar geométrico em que os pontos A e B são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância. Então, mediatriz vai ser a reta, o segmento de reta ou a reta que passa pelo ponto médio, assim, ó. Mediatriz vai ser isso aqui. Tá? Então, aqui vai formar 90 graus. Isso é uma mediatriz. Qualquer ponto que você pegar aqui da mediatriz, ó, qualquer ponto que você pegar, a distância entre A e esse ponto vai ser a mesma. A distância aqui vai ser a mesma dessa aqui. Isso aqui distância. Isso é uma mediatriz, tá? Aí, mais para frente, a gente fala de mediatriz de um triângulo. É um pouco diferente. Não, é a mesma coisa até. Mas aí muita gente confunde mediatriz com mediana. Tá, então falamos de altura e mediatriz. Agora sim, para a gente chegar à distância, a gente está chegando à distância. A gente tem que falar aqui que é uma projeção. Então, primeiro vamos falar de projeção de um ponto sobre uma reta. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma reta aqui, e eu tenho um ponto P fora dessa reta. Eu quero fazer uma projeção, eu quero projetar esse ponto na reta. Vocês estão entendendo? A palavra projeção tem a ver com projetar. Meio que fazer uma sombra, projetar. Estão entendendo a palavra aí, o significado da palavra projeção? É você projetar um ponto num determinado local, tá? Então, olha só. Chama-se projeção ortogonal. Ortogonal, pessoal, é a palavra quase igual a perpendicular, tá? Orto vem de 90 graus. Então, ortogonal é aquilo que faz 90 graus. Ou simplesmente projeção de um ponto sobre uma reta. O ponto de intersecção da reta, então vai ser o ponto que vai triscar na reta, com a perpendicular a ela conduzida por aquele ponto. Então, o que é uma projeção? É muito simples.
é você pensar nesse ponto P numa perpendicular à reta. Então, você vai imaginar saindo uma reta do ponto P, assim. Só que uma reta perpendicular, ou seja, que forma 90 graus aqui. Então, o que é a projeção do ponto P ao ponto, a reta R? A projeção vai ser esse carinha aqui, que está aqui, ó. O que intriscou na reta, que também vai ser outro ponto, nesse caso aqui, eu vou chamar de P', tá? Isso é uma projeção. Então, a projeção de um ponto tem que ser um ponto. Faz sentido, né? Se eu tenho um ponto e eu quero projetar ele, o resultado final tem que ser um ponto. Beleza? Tranquilo. Então, ó, P' é a projeção de P sobre a reta. Então, projetar algo é você fazer a sua... vai ficar um pouco redundante, mas é projetar ele até o local que você quer numa reta perpendicular. Isso foi muito usado por Isaac Newton na física. Então, os problemas de física todos têm essa questão de projeção. Na engenharia também se usa muita projeção, se faz muita projeção. Tá? É um conceito muito importante e que vai nos levar à distância. Outra projeção interessante é projetar um segmento de reta em uma reta. Então, imagina o seguinte, que eu tenho esse segmento aqui AB, ó, tá? Como está no desenho aí, nesse primeiro desenho. E eu quero projetar ele na reta R, que é essa reta de baixo aqui. Então, a projeção, pessoal, vai ser o quê? Você pega aqui a extremidade aqui, por exemplo. A projeção do ponto A é esse A'. A projeção do ponto B é o B'. E assim sucessivamente. Então, o resultado da projeção do segmento AB vai ser esse segmento laranja aqui, ó. Então, a projeção de um segmento é um segmento. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente está falando de um segmento que corta, agora o AB, por exemplo, agora vamos olhar o segundo desenho. O AB, ele corta a reta R. Então, a projeção do ponto A, ela está no sentido contrário do ponto B. Tá? Então, o segmento aqui é o mesmo, mas veja que a projeção está vindo no sentido contrário, né? E é esse tipo de técnica aqui, por exemplo, que usa jogadores de sinuca. Tá? Jogadores de sinuca usam a física das projeções. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele faz ele quer, por exemplo, acertar uma bola, a bola está aqui, e ele quer acertar a caçapa que está aqui. Então, ele imagina a projeção se fosse reta para fazer isso aqui. Ele imagina a projeção se fosse reta aqui para fazer isso aqui. E aí ele tem que escolher aonde ele vai bater a bola na lateral para fazer essa situação, em que esse ângulo vai ser igual a isso. Estou viajando um pouquinho aqui, é mais do conteúdo, que a gente não vai precisar disso. Mas eu só queria chegar para vocês dizer o seguinte, que jogadores de sinuca, por exemplo, usam muita física da geometria euclidiana, baseado na matemática aqui das projeções, tá? É claro que tem a questão da força, que aí já não é mais só geometria, vai ter a força, que é uma variável que tem, né, outra natureza. Então, professor, é obrigado, então, todo professor de matemática saber jogar sinuca? Não, porque tem a questão da habilidade. Eu já falei isso em outras aulas, né? Existem conhecimentos que são teóricos, e existem conhecimentos que são habilidades, que você tem que praticar. Né? Então, não adianta nada você saber a teoria toda da sinuca, saber qual que é o ângulo, onde você tem que bater, e você nunca praticar, você não tem habilidade. Né? Então, tem que saber a diferença entre um conhecimento que é teórico, que é o caso da matemática a maioria das vezes, e o caso da sinuca, que é uma habilidade que você, de tanto praticar, você desenvolve essa habilidade. Eles estão muito calados hoje, viu, gente? Mas vamos lá. Tá bom, vou aqui conversar com você. Não deve gostar de sinuca, né? Não deve ser um tópico que chama atenção. Na verdade, juventude aí tá mais na tecnologia. Negócio de sinuca, chato. Sinuca virtual, ué. É só isso. A virtual é bacana. Segmentos
Agora vamos falar de segmentos perpendiculares e segmentos oblíquos. A gente já falou que oblíquo é aquilo que não é perpendicular, então fica fácil de entender a definição. Então imagine o seguinte, você tem uma reta, vou fazer a reta aqui de novo, você tem uma reta, você tem um ponto fora dela, um ponto P. Então qual que é o segmento perpendicular à reta R que passa por P? É esse segmento rosa que eu estou fazendo. Ele tem 90 graus. Qualquer outro segmento que passe por P e a R será chamado de segmento oblíquo. Porque ele não vai ser perpendicular, porque a gente viu lá no teorema, vocês lembram que só existe uma única reta que é perpendicular, então não vai existir outra. Então qualquer segmento que você faça aqui, ó, chamar aqui de C, chamar aqui de A, chamar aqui de B. Então qualquer segmento que você for fazer que passe por P e que não for o P', que é esse que tem 90 graus, vai ser chamado de segmento oblíquo. E esses segmentos eles vão formar ângulos também. Vão formar ângulos. Tá? E aí eu vou vir com uma série de proposições, de teoremas, em relação a esses segmentos. Tá? Eu também não vou demonstrar nenhum deles, mas a demonstração já são demonstrações mais fáceis, que usa as nossas ideias que a gente estudou de congruência de triângulo e de desigualdade triangular. Tá? Que é simples aqui, mas eu vou passar aqui e se você quiser pensar na ideia, a gente pode debater, mas não é o objetivo da aula. Ó, primeira ideia aqui. O segmento perpendicular é menor que qualquer um dos oblíquos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse segmento rosa aqui, ele tem que ser menor do que qualquer um dos oblíquos. E aí quando a gente for falar de distância, aí faz sentido o que a Yasmin falou matematicamente agora, de que a distância entre dois pontos é a menor possível. Por quê? Porque a gente vai ver que distância é um segmento perpendicular. E aí, por essa definição aqui, por esse teorema que a gente está falando, o perpendicular é o menor possível. Aí sim. Tá? Beleza? Beleza. Beleza. Só que não é tão simples assim. Por exemplo, teve um problema no século XVIII que era calcular a distância mais rápida, mais curta, entre esses dois pontos, de modo que a única força envolvida entre esses dois pontos seria a força da gravidade. Então, imagine que eu soltasse uma bolinha do ponto A ao ponto B, e a única força existente seria a força da gravidade. Então, a maioria dos matemáticos pensaram o seguinte, que a menor distância seria essa aqui. Então, você pega uma bolinha e solta ela, e ela vai até aqui. Só que uma família de matemáticos chamado Bernoulli, alemão, Bernoulli, suíço, não sei, não lembro agora, eles descobriram que não é essa a menor distância. Na verdade, a menor distância era uma curva. Seria uma curva. E a menor distância, então, ela seria uma curva, que chegaria primeiro que a bola, se fosse só a força da gravidade. Tem até um vídeo na internet, você procura aí, vídeo lá que prova que a menor distância não é a curva, aí, você vai ver esse experimento. Teve até um projeto com uma feira de ciência aí, tá? Fazer isso aí. E aí, o desafio dos irmãos Bernoulli para os matemáticos da época era descobrir que curva era essa. A princípio eles pensaram que era parábola, que eu acho que o Estevam já estudou isso aí no nono ano, mas o pessoal do oitavo ano ainda não viu isso com detalhe, a parábola, mas acabou que não é a parábola, tá? E aí, quem conseguiu descobrir isso aí, o Isaac Newton, acho que o próprio Bernoulli, um dos irmãos Bernoulli também chegou à conclusão, e o Leibniz, eles usaram uma nova ferramenta que mudou toda a história da humanidade. Eles criaram o Isaac Newton, junto com o Leibniz, para resolver esse problema, eles precisaram de uma ferramenta matemática chamada cálculo. Cálculo diferencial e integral. Então, hoje a matemática ela se divide em duas. Matemática elementar,
que é essa que a gente está estudando, que não tem nada de elementar, o nome elementar não significa que é fácil, e a matemática avançada, que é o cálculo. E depois que se inventou o cálculo, o mundo mudou. Então, hoje, graças ao cálculo, a gente tem tantas ferramentas tecnológicas e de engenharia que jamais seriam possíveis sem o uso do cálculo. Qualquer ferramenta que você falar aí, videogame, elevador, avião, tudo passa pelo cálculo. Então, o cálculo foi a matéria que é o divisor de águas da humanidade. Graças ao cálculo, tudo foi possível, né? Então, é a matéria básica. Você vai fazer medicina, você tem uma matéria de cálculo. Você vai fazer qualquer coisa na área de exatas, você tem cálculo 1, 2, 3, às vezes até 4, 5, dependendo do curso, se for engenharia, por exemplo. Então, o cálculo é uma disciplina que provavelmente alguns de vocês vão ter que ter na faculdade, dependendo do curso que vocês vão fazer. E nasce da geometria, de um problema de geometria. Sem mais delongas, vamos para as outras ideias. Então, aqui só reforçando, então, o segmento menor é a altura, é o segmento perpendicular, os oblíquos não são. Aqui depois, segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. O que está dizendo é o seguinte, que eu tenho esse segmento aqui oblíquo, ó. E esse segmento ele vai ter uma projeção. A projeção dele é tudo que forma 90 graus. Então a projeção vai ser isso aqui, ó. E aí eu tenho esse outro segmento aqui, que é oblíquo também. E esse segmento, vamos dizer que ele tenha a mesma projeção que a que eu fiz anteriormente. Então, a consequência é que, se a projeção é congruente, então eles serão congruentes também. Tá? Então, olha aí a importância da projeção. E ao contrário também, ó. Segmentos oblíquos congruentes terão as mesmas projeções. E tudo isso é demonstrado usando congruência de triângulo. Então, por exemplo, se esse segmento aqui, deixa eu pegar aqui, que o PA for congruente ao PB, então as suas projeções serão iguais também, serão congruentes. Isso tudo é muito simples de demonstrar usando congruência de triângulos. Terceiro, dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior terá projeção maior, isso é óbvio, né? Então você tem dois segmentos aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse segundo desenho aqui. PC e PC'. PC e PD. Suponha que PD seja maior que PC. Então o que ele está dizendo é que o segmento maior vai ter a projeção maior. E a ideia de demonstrar é simples, é por contradição. Você pega aqui um segmento, já que esse é maior, você faz um igual, e você vai ver que se esse é igual, esse também vai ser igual, então essa diferença aqui corresponde tem que ser maior. Então suponha que não seja maior e você vai chegar numa contradição, que é também muito simples de demonstrar. E bem óbvio também. Assim, os segmentos, quanto maior o segmento, maior a sua projeção. E ao contrário também, quanto maior a projeção, maior o segmento. Né? De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com sua projeção o ângulo menor. Tá. Aqui, no caso aqui, se refere a ângulo e não agora a projeção. Tá? E a ideia também é a mesma. Quer dizer, quanto maior a projeção, menor vai ser o ângulo. Tá? Tranquilo? Por quê? Agora, por que isso aqui? Não é tão tranquilo, não é tão óbvio assim que nem o da projeção. Porque, olha só, eu estou dizendo que esse ângulo verde aqui, eu estou dizendo que a projeção PD, ela é maior que PC. E a consequência é que esse ângulo verde, ele é menor que esse ângulo C aqui. Por quê? Porque você tem que lembrar de um teorema que a gente fez, que é o seguinte, sempre ao maior lado, o ângulo maior vai ser o ângulo oposto ao maior lado. Né? Então, se esse lado aqui ele é menor, esse lado verde, então o ângulo oposto tem
que ser menor que o outro. Isso aí é um teorema que a gente demonstrou. Então, se você não tivesse visto esse teorema, isso não seria óbvio. Mas com esse teorema, isso é muito óbvio de se enxergar, tá? Agora vamos, então, para a definição de distância entre um ponto e uma reta. Então, a parte teórica está acabando aqui, falta mais 4 coisinhas. E aí a gente vai para os exercícios. Então é o seguinte, eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora dela. Eu quero calcular a distância entre esse ponto e essa reta. A distância de um ponto a uma reta é a distância desse ponto à projeção dele sobre a reta. Então, o que é distância? É você, matematicamente falando, é você projetar o ponto P de forma que ele encoste a reta formando um ângulo de 90 graus. Então, isso é distância. Então, a gente diz que a distância do ponto P à reta R é igual à distância de um ponto P à sua projeção P'. E aí aqui a gente vai usar a unidade de medida que for mais adequada, centímetros, metros, enfim. Mas a distância é isso. Qualquer outra reta, segmento de reta ou reta que não for a projeção, não será distância. Tá? Por quê? Isso é por definição, tá? Por uma definição mesmo. E aí, pessoal, a distância entre duas retas paralelas é a mesma coisa. Então, você tem duas retas paralelas, ó. Eu tenho a reta R aqui e a reta S. Qual é a distância entre duas retas paralelas? É a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra. A projeção da outra. Então, por exemplo, você pega um ponto aqui, P, e pega um ponto aqui, né? P'. Se o ponto P' for projeção do ponto P, então essa será a distância da reta R com a reta S. Essa será a distância. Agora, se esse ponto não for projeção, então isso não é distância. Tá? Então, para ser distância, tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Aí tem um teoremazinho que legal. Se duas retas distintas são paralelas, os pontos de uma delas estão a igual distância. Isso é muito legal. Equidistantes da outra. Então, uma maneira da gente até definir reta paralela, que essa distância ela vai ser sempre a mesma. Ó. Se eu tenho um Q aqui e a projeção Q', essa distância é a mesma dessa aqui. Essa é uma definição alternativa para a reta paralela. Eu tenho um ponto T aqui e um ponto T'. Então, a reta laranjada, a reta rosa e a reta verde, elas mantêm a distância. Tá? Então, isso é uma definição alternativa para retas paralelas. Até para você saber que as retas não são paralelas. Né? Então, por exemplo, em muitas demonstrações a gente usa esse fato, que as distâncias têm que se permanecer. Né? E uma coisa é quando você tem um problema em que as retas, você quer provar que elas não são paralelas, aí você calcula essa distância aqui, e depois calcula essa aqui, e vê o seguinte, que elas são diferentes. Então você provou que as retas não são paralelas, por mais que o desenho diga o contrário. Então, essa segunda definição de retas paralelas é uma alternativa. Na verdade, não é uma definição, porque dá para provar com tudo que a gente tem, mas a gente pode usar como definição. Para acabar a aula, vamos falar de propriedades dos pontos da mediatriz e da bissetriz. Então, olha só. Todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante da extremidade desse segmento. Foi o que eu falei aquela hora. Então, por exemplo, eu tenho a mediatriz, que é essa reta M aqui. Aí escolhe um ponto P nela.
que ele está dizendo da propriedade das mediatrizes? Na verdade, isso não é nem uma propriedade. Se você for, esse livro está até errado. Isso é a definição de mediatriz numa geometria que a gente usa de lugar geométrico. A definição do lugar geométrico da mediatriz, mas tudo bem. O que ele está dizendo é o seguinte: qualquer ponto que você escolher na mediatriz, a gente sempre vai ter que a distância entre o ponto que você escolheu na mediatriz e a sua extremidade, no caso aqui, o ponto A e o ponto B, ela vai permanecer a mesma. Então, essa distância aqui é igual a essa. Então, por exemplo, se você escolher um ponto Q aqui, ó, rosa agora, a distância entre o A e o Q e o B e o Q é a mesma. Vai permanecer a mesma. Ela vai ser diferente da AIP, mas a Q vai ser igual a QB, por exemplo. Tá? Tranquilo? Entendi. Sim, sim. E como é que demonstra isso? Muito simples. Você tem a mediatriz aqui, você tem um ponto P, então mediatriz é 90 graus, você tem um ponto A aqui, o ponto B aqui. E aí, mediatriz divide o ângulo ou o lado em dois lados iguais. E aqui você tem que, vou chamar de M aqui, é lado comum. Então você vai usar o quê? Você vai usar o caso lado, ângulo, lado. Então, ó, esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse lado é comum desses dois triângulos. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, o lado AP vai ser igual ao lado PB. Então, olha a importância daquela matéria congruência de triângulos. Olha a importância. Tudo que a gente demonstrou hoje, por exemplo, tudo que eu falei hoje, e essa primeira demonstração que eu acabei de fazer, usa congruência de triângulos. Tá? Então, às vezes, é mais fácil você pensar em congruência do que ficar decorando propriedade. Eu não sou a favor de decorar propriedade. Eu quase não ensino propriedade. Eu quis mostrar essas para a gente usar o que a gente aprendeu. Mas, se você sabe a base da geometria, que foi aquelas aulas mais densas que eu dei no começo, de congruência, de teorema do triângulo isósceles, quando vem um problema de geometria difícil, você lembrar das congruências, você resolve. E nem usa a propriedade. Agora, de tanto fazer congruência, aí você vai meio que decorar a propriedade, mas por consequência, não porque tem que decorar. Por exemplo, eu sei dessa propriedade aqui das mediatrizes, mais porque eu estudei lugar geométrico do que mesmo em geometria. Foi mais por causa de lugar geométrico. A gente estuda álgebra linear, enfim. Aí a propriedade das bissetrizes é o seguinte: todo ponto da bissetriz... pessoal, vocês lembram o que é bissetriz? Só recordar aqui. Quem que é a bissetriz aqui no caso? É a sequência que está dividindo esse ângulo. Bissetriz é o segmento OS aqui. Tá? Bissetriz é a OS, que divide o ângulo em dois iguais aqui. No caso, eu estou dividindo o ângulo AOB. Eu estou dividindo esse ângulo em dois. E bissetriz, então, é o segmento que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Então, o OS, então a bissetriz é esse segmento, tá? Então, todo ponto da bissetriz, então, por exemplo, esse ponto P aqui, da bissetriz, esse ponto aqui que eu estou fazendo de laranjado, tá? É equidistante dos lados do triângulo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a distância do ponto P até um lado do triângulo, vamos supor que vale 5. Eu pegar o ponto P até o outro lado do ângulo, também vai valer 5. Tá? Se eu pegar aqui o ponto Q, essa propriedade a gente usa muito em problemas de geometria de Olimpíadas, muito. Então, essa distância do Q até o A vale 10, a do Q até o B vai valer 10 também. Tá? E, por exemplo, essa distância aqui, se vale 1, aqui também vai valer 1.
Então, é equidistante. Por quê, pessoal? Simples. Vou pensar aqui no ponto P aqui. E aí distância não tem que fazer 90 graus, ó. Tem que fazer 90 graus? Lembra que distância tem que ser perpendicular? Então formou dois triângulos, o triângulo AOS e OSB. E esses dois triângulos eles vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Ó. Lado comum, ângulo igual, porque é bissetriz, e o ângulo oposto ao lado que é 90 graus. Então, por consequência, esse lado aqui vai ser congruente a esse, porque o triângulo é congruente. Então, de novo, congruência de triângulos. Eu acho a matéria mais importante da geometria plana, congruência de triângulos. Ela você resolve tudo. Beleza. Então, a aula de hoje, basicamente, é isso. É uma aula muito teórica, em que, basicamente, a gente falou só de perpendicularidade, definimos o que é um ângulo reto, falamos sobre a existência e a unicidade das retas perpendiculares, falamos de altura, mediatriz, falamos o que é uma projeção para definir o que é distância. A distância é a projeção de um ponto até a reta, a projeção é aquilo que forma 90 graus. E falamos de algumas propriedades que saem de congruência, não usa nem a matéria de hoje, mas essas propriedades todas estão relacionadas, se você perceber, porque eu poderia até ter demonstrado elas antes, mas todas elas estão relacionadas sempre a um ângulo de 90 graus aqui, ó, sempre tem um ângulo de 90 graus, por isso que a gente introduz depois que a gente fala de perpendicularidade. E é isso, agora vamos para os exercícios aqui que eu selecionei, não são muitos, mas eles vão variar um pouco em relação a níveis, tá? Então, o primeiro aqui é muito fácil. E aí, eu não vou fazer todos, eu vou salvar aqui eu vou discutir todos, eu vou só discutir, para que na próxima aula, para que vocês tenham uma semana para fazer, tá? Vamos só pensar aqui nesse primeiro aqui. Nível fácil, não tem como errar. Ó, se AH é a altura relativa à base BC, do triângulo ABC, ele quer que você encontre o ângulo B e o ângulo C, em cada caso. Então, vamos fazer aqui o A e eu vou deixar o B para vocês fazerem em casa. Eu vou até marcar aqui uma bolinha aqui no A. Pessoal, quanto que vale aqui o ângulo B? Pensa comigo. Só justificar que essa setinha aqui... Quanto que vale o quê? Ele quer saber esse ângulo aqui, B, e ele quer saber esse ângulo C aqui, quanto que vale a medida de cada um. E eu quero só lembrá-los que teve uma pergunta na última aula. Essa setinha está dizendo que esse pedaço aqui vale 20, ó. Esse pedaço aqui. Só esse pedacinho vale 20, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? É bem fácil, pessoal. Você pega o H, aí transforma ele num ângulo de 90. Isso. A sacada é lembrar isso aqui, ó. Que aqui vale 90 e aqui vale 90. Pronto, matou o problema, agora resolve. Tá, 90 mais 20, 110, aí menos 180, 70. Não, 70. Exato. E o ângulo C? Vale O 40. C, 90 mais 50, 140, menos 180, 40 também. Isso. Então, qual que é o objetivo desse exercício? É só lembrar vocês de que toda vez que falar altura, tem um 90 graus. Então, eu vou deixar a letra B para vocês fazerem. E aqui, ó, eu acho que é bem parecido. Ó. Em cada caso abaixo, temos um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? E tem dois lados iguais. Isso. E ele já está falando quais são os lados. Ó, de base BC. Então, se é de base BC, os dois lados iguais seria esse e esse. Ele já está falando quais são os lados iguais, tá? Determine o ângulo da base. Ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui, tá? E a gente sabe por um teorema lá que esse ângulo é igual a esse. Ele quer saber que ângulo é esse, tá? Então vamos lá, pensa na letra A e vamos deixar a B para casa. Como é que eu faria a letra A?
Eu tenho uma ideiazinha. Não, Hã? se dá certo. Tem um chute. Por Sim, vamos lá. exemplo, quando você calcula ali a altura, vai ser perpendicular. Então vai ter outro ângulo de 90 graus ali na direita daquele 40. Perfeito. Isso aqui é muito importante. Tá. Tá, vamos lá. Aí, Essa primeira ideia sua, fundamental para resolver. Parabéns. Fundamental. aí sendo 90, 40, dá 130, o ângulo de cima vale 50. Tá? Você Em usou a soma. 50, Você usou calma, vamos por partes. Então você usou aqui a soma dos ângulos internos e descobriu que esse ângulo equivale. 50. Pronto. É, Boa, 50. Alisson. Boa. Agora ficou bem Tá. fácil. Agora ficou bem fácil. 90. Ah, vale 45, 45. 45. 45, porque, ó, um ângulo, ele já te fala que um ângulo vale 90 graus. Certo. Não, mas Então, como os 90. outros... Mas calma aí, Ah, se ele vale. Olha só, calma, que eu acho que só errou a continha. Se esse aqui vale 50, esse aqui vale 45, esse aqui vale 45, tudo tá dando agora que eu 150. percebi. Não, É, é isso? 45, 45, não, 140, né? Tem que dar 180. Então só é, errou a continha, mas é, a ideia é essa mesmo. troquei. Então vai ser 75? 75 mais 75 dá... Não, menos. Deixa eu ver. 65 mais 75. É, 65. 65, 65, 130 mais 50, 180. 65? É, 65 mais 65, 130 mais 50, 180. 65. 65, né? É, Então esse pedaço aqui vale quanto? Só para. É 25? qual pedaço? Esse aqui, Ah, tá. de rosa. É, E esse aqui valeria 65 mesmo. 65 com 25, 90, mais 90, 180. Perfeito. Vou deixar a letra B para vocês pensarem, tá bom? Em casa. Mas, ok. gente, na próxima aula a gente vai refazer esses que eu tô deixando. Então, por favor, não me abandone, não. No triângulo ABC da figura, no triângulo ABC, H é altura e BS é bissetriz. Tá? E ele fala, determine o ângulo BSC, que é esse que ele chama de X aqui. Sabendo que o ângulo BAH vale 30 e o ângulo ACB vale 40. Então é outro que eu vou deixar aqui para casa, mas esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Vamos só colocar as ideias aqui que vocês precisam, que foi a que vocês já estão manjando aí. Vamos alimentar aqui as informações. Se ele está dizendo que a H é a altura, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que pensar? Os ângulos de Que 90 são graus. perpendiculares. Isso, que aqui é 90 e aqui é 90. E se ele está falando que o BS é bissetriz, o que eu tenho que fazer? Se o BS é bissetriz do ângulo A, do ângulo B. Olha, está dizendo que o BS é bissetriz. Qual a definição de bissetriz? Que divide o ângulo Que em divide dois o ângulo em ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de Y, é igual a esse aqui, que eu vou chamar de Y. Tá? Agora, você vai juntar essas duas informações, mais essa do 40 e essa do 30, para achar o X. Tá? Ok. Sem usar as duas informações que vocês acabaram de colocar e mais as duas que ele está dando, não tem como. Não tem como. Tá? Provavelmente vai cair você vai achar uma equação, depois vai achar uma outra equação, vai cair num sistema de equações. Tá?
Outra coisa que você pode também pensar é quanto seria esse ângulo aqui, ó. Quanto seria esse ângulo? Porque ele está fácil de descobrir. Então, começar por esse ângulo vermelho. Tá? Começa por esse ângulo aí vermelho. Estou dando uma dica já. Começa por esse ângulo aqui. E se você quiser pensar nesse pedaço aqui, mas eu acho que não precisa, tá? Porque só com esse ângulo vermelho você já mata a questão. Quer um tempinho? Não. Vamos deixar para a próxima aula, tá? Aí vocês têm tempo. Ok. Tá? Mas tem que fazer. Esse aqui. Da figura, sabemos o seguinte, que AH é a altura e AS é bissetriz, relativa a BC, tá? Do triângulo. E ele dá mais duas informações, que o B vale 70, então aqui ele está falando vale 70, e que HAS aqui, ó, vale 15. Beleza? Beleza. Determine o ângulo C. Ele quer saber esse cara aqui, ó. Quer saber esse cara aqui. Tá? O que você tem que colocar aí, então, de informação? O ângulo de Primeiro. 90 tá por embaixo, né, cara? Aqui. E o que mais? E a S é a bissetriz, então ele vai dividir AB e CD em duas partes iguais. Exato, aí tem que tomar cuidado aqui, porque, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse todão aqui. Estão percebendo? Ó, esse ângulo aqui, chama de Y, é igual a esse todo aqui, que você chama de Y também. Tá? E aí você tem que tomar cuidado, que não é só esse pedacinho, porque tem um pedaço aqui que você já sabe, que é 15. Então aqui você vai ter que usar um raciocínio um pouquinho mais elaborado, mas é bem fácil também, tá? Beleza? Eu vou ver, não. Bem, no último aqui, ele fala assim, determine o valor de X. Então são probleminhas que você vai ter que rachar um pouco a cuca aí. Ou usar as ideias de, talvez, de prolongamento, tentar descobrir uma ideia de triângulo, de soma de ângulos, tentar, às vezes, ter que traçar algum ângulo, sei lá, uma bissetriz aqui, falar que é bissetriz, mas vai ter que rachar a curva aqui, mas não é tão trivial, mas também não é impossível de fazer, não. Tá? Por exemplo, aqui ó, tem um ângulo aqui de 90, por exemplo, na letra D. Aí você talvez prolongue aqui e tenta achar esse ângulo baseado nesse aqui. Não é nada assim impossível, não. Mas também não é óbvio. Tá joia? Joia. Por exemplo, na letra A aqui, vocês querem tentar fazer a letra A? Pode ser. Por exemplo, qual que seria a ideia aqui? Uma ideia seria achar essa medida aqui, né? De verde que eu Isso que eu ia fiz. falar. Você falar isso, Alisson, aí, ó, tô lendo Era, isso que eu ia falar. pensamento. Quanto que é essa medida? É 90, é 25 ali? 25. 90, 25, É 115, 65. 65? 65, Então essa aqui também vai ser 65, porque é opostos porque eu posso. pelo vértice, né? Ao PV. E aí, essa aqui é quanto? Ó? 90. 90. Perpendicular. Então aí você já achou o X, né? Porque você tem 90 mais 65 mais X, tem que dar 180. Quanto que é o X? É 25. 25? Aí você pode fazer o quê? Olha só. Depois que você fizer tudo. Será que existe uma relação
entre o 25 que está aqui e o 25 da resposta? Será que foi coincidência? Tá vendo aqui, Yasmin? Verdade. O pensamento matemático, ele funciona assim, ó. Eu achei 25 aqui e aqui é um 25 também. Aí eu pergunto, será que é uma coincidência? Então, você pode levar isso aqui, por exemplo, para um GeoGebra, que é aquele programa lá online, que eu já ensinei vocês, construir essa figura e ficar variando os pontos, para tentar chegar numa conclusão. Se for sempre verdade, por exemplo, você varia esse ângulo aqui para 30, e aí aqui o x vai ser 30. Aí aí seria uma ideia de você criar um teorema e provar ele matematicamente. Tá entendendo? Porque assim, quando aparece assim um valor igual ao que é dado, aí pode ser coincidência, mas pode ser que seja uma ideia matemática por trás que a gente, enfim, possa existir. Tá joia? Então pesquisem isso aí também. Se for um teorema, a gente vai tentar provar ele. Com as ideias que a gente já tem. Tá? Tranquilo. Agora aqui sim é um teorema. Esse teorema a gente usa muito. A gente usa muito ele, às vezes até em questão de vestibular. Tá? Que é o seguinte. A mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede sempre a metade da hipotenusa. Então, olha só o que ele está falando. Tem um triângulo retângulo. Aí eu vou fazer ele de uma maneira um pouco diferente que vocês conhecem. Geralmente vocês conhecem o triângulo retângulo assim, ó. Eu faço ele assim. Eu pego um ângulo reto e boto ele sempre em pezinho assim. Para entender esse teorema, eu vou fazer um desenho em que o ângulo reto vai estar aqui assim, mais ou menos, ó. Vou fazer ele assim. Uma pirâmide. Eu vou botar o ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Para você entender o que eu quero dizer. Então, a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, então eu tenho a hipotenusa aqui. A hipotenusa é esse cara aqui, que é o maior lado, né? Então, vamos chamar aqui de A, B, C. Então, tenho que BC é hipotenusa. É o maior lado, esse cara aqui. E a mediana, a gente viu que a mediana é o segmento que sai do vértice A e divide o lado oposto em dois lados iguais. Então, esse lado aqui, BC, é igual a MC. Certo? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a mediana também vai valer a mesma medida. Porque você está dizendo que a mediana mede a metade da hipotenusa. Então, a mediana, AM, é igual a hipotenusa dividido por 2, a metade da hipotenusa. É isso que você tem que demonstrar. Tá? Então, se é a metade, então, como eu dividi aqui ao meio, por exemplo, isso aqui, vamos dar um exemplo. Isso aqui vale 5 e aqui vale 5, a hipotenusa toda vai valer 10. E aí a mediana, a metade da hipotenusa também vai valer 5. É isso que ele está querendo dizer, no fim das contas. Tá? Beleza? Beleza. Aí eu vou dar a dica de como demonstra isso aí. Você vai ter que fazer um prolongamento. Tá vendo esse lado aqui, AB? AB? Você poderia prolongar ele aqui no vértice C, assim. Chama aqui de D e fala que essa medida aqui, ó, é igual a essa aqui. Então, você faz um prolongamento do vértice C até um ponto D, que tem a mesma medida do lado AB. Certo? E aí, ó, o que acontece? Você vai usar congruência de triângulos. Nesses dois triângulos aqui, ó. Esses dois triângulos aqui. Você vai provar que eles são congruentes.
e vai guardar essa informação. Depois você vai provar que esse triângulo aqui, ó, ABC, é congruente a esse triângulo aqui, ACD. E aí você vai juntar as duas informações e vai chegar nessa consequência aqui. Tá? Então tenta provar isso aí. Na próxima aula, se vocês não conseguirem, eu demonstro. Beleza? Eu tinha que deixar uma de demonstração para vocês criarem a prática aí. Bem, pessoal, esse exercício aqui é o mesmo dos outros, só que ele já vai usar o teorema anterior. Ó, se o triângulo ABC é retângulo, e ele está falando que ele é reto em A aqui, ó, ele é reto em A, e a hipotenusa é BC, ele fala o seguinte, que a AM é mediana, ele fala que a AM é mediana, então encontra o valor de X. Então, olha só, vamos fazer esse primeiro aqui, só que você vai ter que usar o teorema anterior. Então, professor, não demonstrei o teorema. Não se preocupe. A gente vai acreditar que ele é verdade e vamos usar essa informação. Então, olha só. Qual que seria uma ideia para achar o valor de X aqui? Pensa aí. Sabendo o teorema anterior. Descobrindo C primeiro? O ângulo C? É. É bastante... Pode ser que sim. Ele é 65 também, eu acho. Ele é 65? Não. Porque, ó, esse lado aqui é diferente desse. Nitidamente. Mas eu não estou nem querendo falar de desenho ainda. Se você provar que esse lado é igual o lado AB é igual ao lado AC, aí ele vai ser 65 também. Mas, ó, tenta usar o teorema anterior. Primeiro. Quer dizer, não, o ângulo C você já sabe, gente. Olha para o triângulo ABC. É 25, Davi. É 25. Soma 65, 90 mais 65, sobra 25. Isso. Para dar 80. Mas eu acho que você vai ter que usar ele em algum momento aqui. Mas tá aí já. Agora, usa o teorema anterior. O teorema anterior diz o seguinte, ó. De novo. Dado um triângulo retângulo, então o triângulo é retângulo aqui. Você traça a mediana, e aí essa parte laranjada aqui que eu fiz é a metade da hipotenusa. Só que como é mediana, então, por exemplo, esse lado aqui vai ser igual a esse, porque é mediano. E como é metade, vai ser igual a esse também. Então, isso aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 5. Eu posso botar uma mediana? Ela já está montada, a mediana já está aqui, ó, é a M. Não, e se eu pudesse traçar ali de M, do ponto M para a reta AC? Não precisa. Isso aí já é exagero, não vai precisar usar isso, não. Você já tem essa mediana, ó. Professor, não é só usar a fórmula? Qual fórmula? Ué, a fórmulazinha que fala que AM é igual a B mais C, dividido por 2. Aí não é só... Porque aí você descobre o valor de AM, e aí tem que descobrir o valor de X. Não, mas a M é um lado. Não, é muito mais fácil que isso, gente. É muito mais fácil que isso. Tá na cara. Eu vou fazer a letra A e vou deixar para vocês pensando na B. Mas olha só. Pelo teorema anterior, AM é igual a MC. Certo? Certo. Por quê? Porque mediana é a metade desse lado todo aqui. Então, se esse lado vale 10, esse aqui vai valer 5. E a metade de 10 também é 5. Agora, repare, o triângulo AMC, ele não é isósceles? Sim. Ele não é isósceles? É. Então, se ele é isósceles, acabou o problema. Dois ângulos são iguais. Exato. Esse lado aqui é igual a esse, então os ângulos da base vão ser iguais também. Esse aqui vale 25, quanto que vai valer esse? 25. 25 também, né? Então acabou.
Tem 25, ó. É verdade. Entendeu? É muito mais fácil que vocês estão falando. Nossa, é fazer muita coisa a mais. Pois é, então olha só, é tentar lembrar, ó, dos teoremas mais importantes que. Quanto que você sabe que um teorema é importante? Quando a gente usa muito ele. Por exemplo, esse teorema aqui do triângulo isósceles, cara, eu acho que a gente usa ele quase toda a aula. Em que os lados são iguais, então os ângulos vão ser iguais. Ou a recíproca. Os ângulos são iguais, a consequência é que os lados vão ser iguais. Então, a gente usa muito esse teorema, cara, mas muito mesmo. Tá? Então, vou deixar a B para vocês pensarem, mas a ideia é sempre usar esse teorema aqui e provavelmente outro teorema. Aí é a mesma coisa esse aqui também, tá? Só que aqui, pessoal, não vai usar o teorema da mediana lá não, porque aqui, ó, ele está dizendo que é ponto médio. Ponto médio é que divide ao meio. Mas isso aqui... Ah, não, se bem que é a mediana, tá? É a mesma coisa. É porque ele está falando aqui, só mudou o termo de falar. Ele só está falando que é o ponto médio, mas se está saindo. Se está saindo aqui, desculpa, deixa eu botar aqui. Aqui, ele fala que é ponto médio, mas se está saindo pelo vértice vai ser mediana, porque aqui é o triângulo retângulo também. Então é a mesma coisa, só que vai mexer com o pontinho de fração. Tudo bem? Esse aqui vai dar só mais conta aqui um pouquinho, porque tem fração e tem x e y. Então você vai ter que pensar mais. E também porque ele não quer saber lado, ele não quer saber ângulo, ele quer saber lado. Aqui ele queria saber ângulo, aqui ele quer saber lado. Então esse aqui vai ter que pensar um pouquinho, mas eu acho que é bem fácil. E por último, esse aqui eu vou até escrever aqui. Desafio. Esse problema aqui, geralmente, ele tem um nome de triângulo russo. Eu não sei se é um triângulo russo específico ou clássico, mas é um problema em que você tem... ele diz que o triângulo grandão, o maior de todos, é isósceles. Ele diz que ele é isósceles, de base BC. Então, esse lado aqui é igual a esse. E o ângulo vai ser igual. E aí você vai ter que fazer uma cadeia de raciocínios para achar o x. Você tem que fazer uma cadeia de raciocínio, porque você tem que, por exemplo, você tem que achar esse e depois achar esse. Não, esse aqui já tem que aí achar esse e depois achar esse, não sei o que achar esse. Vai fazendo uma cadeia de raciocínio para encontrar o x. E o problema é só encontrar o primeiro. Depois que você encontrar o primeiro, você acha todos os outros. Agora, não pode, por exemplo, forçar a barra. Chegar aqui e meter um 90 aqui. Ah, não. Por que, professor, que é 90? Ah, porque eu vi que parece um 90. Não. Ele parece muito 90 graus aqui. Dá vontade de colocar um 90. Você não vai colocar. Por quê? Porque você tem que achar, tem que fazer matematicamente. Ah, professor, fiz tudo e deu 90. Bacana, uma coisa. Agora você chega aqui e meter um 90 só porque o desenho parece, aí não adianta não. Aí você não está fazendo matemática não, você está fazendo matemática. Beleza? Beleza. Então, pessoal, eu vou salvar aqui. Eu vou salvar e vou botar no grupo agora para vocês. Agora, tá? E eu sugiro que você comece a fazer esses exercícios ainda hoje, mais tardar amanhã, porque está fresquinho a explicação. Vou salvar a aula também. E vou gravar e vou postar lá no YouTube para vocês terem acesso. Tá? Mas façam, pessoal, porque a aula ficar legal mesmo, vocês têm que vir com as dúvidas na próxima aula, que vai ser só esses exercícios, para a gente debatendo e vocês colocando as ideias de vocês, tá bom? Tá. Professor, só uma dúvida. Sim. O canal da UBMEP é o mesmo da escola normal? É o mesmo, só que aí você vai em playlist e tem lá, UBMEP Geometria. Eu botei em módulos lá, tá bom? Separado. Ah, tá. Não vai esquecer, não vai perder o caderno, não, na próxima aula. Não, tá, agora eu já separei o caderno. Vou até escrever o nome das questões para não esquecer. Ah, bacana. Então, beleza. Então, eu aguardo vocês na próxima aula com os exercícios feitos. Beleza? Beleza. Beleza. Um abraço a todos.
Falou, linda. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau, tchau.